O Volt Army Fraction foi efetivamente o último grupo de extrema esquerda no mundo. Pode ser que ainda hoje há sujeitos como eu, por exemplo, que se digam de extrema esquerda, etc. Tem pessoas supostamente em grupos pequenos que se digam de extrema esquerda, com arma ou sem arma, mas efetivamente grupo de extrema esquerda com ações de extrema esquerda. O último foi a fração do Exército Vermelho Alemão. Vejam que eles tiveram 3 gerações. Eles duraram mais do que a luta armada, por exemplo, aqui no Brasil, que foi logo tratada de ser dizimada. Lá a primeira geração foi dizimada, a segunda também, alguns sobreviventes da segunda. A terceira foi mais sutil do que as precedentes. Então, basicamente, eles duraram de 70, 80, 90. Então, quando falam já extrema esquerda, não há extrema esquerda efetivamente, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Não há. Não há. Ah, mas há o partido que prega de maneira, por exemplo, o Partido Operário Revolucionário, a ditadura do proletariado, etc. Tá, dizer uma coisa. Grupo de extrema esquerda é isso, é Marighella. Eu não sei exatamente se a primeira geração do RAF já tinha informações do Marighella e tal. Mas a segunda já conhecia, alguns membros da segunda geração já conheciam, aí no final dos anos 70, já conheciam o manual, por exemplo, do guerrilheiro urbano. A Itália estava vivendo uma guerra civil também. Tinha toda uma milícia lá, esses fascistas, assim como na Alemanha, esse próprio que foi importante capitalista alemão era ex-nazista, da SS mesmo. Tinham ex-fascistas que continuavam, como na ditadura, que Delfim Neto. Antes da ditadura, assinou lá o AI-5, continuou na redemocratização. Hoje ainda tem textos que ele escreve na Folha, e eles vão continuando esses sujeitos desprezíveis. E o Antônio Negri na Itália era preso, tal, né? Tinha uma extrema esquerda lá também. O caso do Battisti, que o PT, o Suplicy ficaram protegendo aqui, até que recentemente ele voltou para lá. Ele fez uma vida aqui no Brasil, mas voltou lá para a Itália. O próprio PCI não curte o Battisti. Ele era da extrema esquerda. É extremamente importante para mim, pertinente, fazer diferenciações. Um Marighella, um Andreas Prade, outros não são um Lenin, por exemplo. As circunstâncias são muito diferentes. E um Che Guevara também é muito diferente dessas figuras, assim, de grupos de luta armada. Esses grupos, como teve aqui, vários aqui no Brasil, São Paulo, Rio, até no Nordeste. Não só o grupo do Marighella, eram vários de luta armada que foram expulsos do PCB, etc. Eles surgem justamente sob condições de uma derrota. Eles não têm um penetramento na classe trabalhadora, a classe trabalhadora não está organizada, há não só censura, mas eles não têm um contato direto de comunicação. Classe trabalhadora que deveria estar organizada no movimento revolucionário. Eu não considero isso um movimento revolucionário. Luta armada. Não é. Não são. É uma resposta a um Estado ditatorial. Burguês, fascista, etc. Capitalista. Mas são ilhas reduzidas. Eu citei o Lenin porque quando o Lenin volta do exílio, ele é saudado por uma multidão ali de trabalhadores, camponeses, trabalhadores urbanos, camponeses, famintos, analfabetos. E antes, vocês devem lembrar que há pelo menos 2 importantes revoluções antes da Revolução de Outubro de 17. A Revolução de 1905 é uma revolução de 17 do começo do ano, antes da vitoriosa Revolução de 17 de Outubro. Então é todo um percalço contra o despotismo czarista das massas. E um fator
fundamental, que é pouco falado, inclusive entre a esquerda. A esquerda fala muito, as mulheres tiveram um papel, realmente tiveram. Os trabalhadores realmente tiveram. Mas o capitalismo era atrasado na Rússia. Os camponeses, realmente, os camponeses pobres. Mas, se não houvesse uma enorme quantidade de militares insatisfeitos por causa da Primeira Guerra Mundial, vários membros da força imperial czarista passaram para se tornar bolcheviques e passaram para o que se tornaria, foi se construindo o chamado Exército Vermelho. Se não fosse isso, não haveria essa força de coerção para sustentar a Revolução Soviética e depois o comunismo de guerra e vários outros pontos históricos importantes da Revolução Soviética. No caso dos grupos de luta armada, no mundo inteiro, eles são internacionalistas, anti-imperialistas, todos eles são. Não há essa bruta aderência militar do corpo militar. Nós tivemos aqui o Lamarca, fez vários treinamentos, diversos militares ajudaram, protegeram vários membros da luta armada, alguns núcleos, desde a intentona comunista, mas são filigramas perto do que houve, por exemplo, na situação russa. Por causa de uma primeira guerra brutal, muitas mortes, muito descontentamento com o czarismo secular, que vinha de séculos. Acabou do dia para a noite, simplesmente. Massacre, Domingo Sangrento, muita coisa, muita dor, muita perda, muita morte. Muita fome, muita pobreza, Não tem nem comparação com o momento que nós vivemos hoje. É difícil, muito difícil, mas não tem nem comparação. E talvez por isso a nossa falta de perspectiva, quer dizer, era tão extrema a situação que só podia catapultar para uma superação, uma tentativa, uma esperança de tentativa. É um beco sem saída. O ser humano devém revolucionário inevitavelmente diante da opressão, da tirania, da fome. Mas há essa diferença. Então, os grupos de luta armada estão já sob condição desfavorável, em desvantagem militar enorme, brutal, muita desvantagem, praticamente impossível eles conseguirem uma sublevação, e isolados, precisando furar esse bloqueio. Então, a ação libertadora ia lá, sequestrava uma rádio para tentar falar com o maior número possível de pessoas, alertar o que estava acontecendo, qual era o objetivo deles, etc. Furar esse bloqueio, já que estão numa clandestinidade. A direção política, por exemplo, uma revolução, a própria Revolução Russa, por mais clandestina que ela seja, ela está organicamente associada e paralelamente e organicamente no bojo, no seio de uma politização, um estágio mental, um estado mental, uma psique revolucionária do povo, entre aspas, da população. Isso não acontece nos casos de luta armada. E quando acontece, por exemplo, no caso do Brasil, aí é uma outra via, em outra estratégia. Passeatas, protestos, etc. Claro que eles eram revolucionários, grupos de luta armada. São revolucionários, pró-revolução, etc. Comunista. Mas o que eu quero dizer é que não trata-se de um movimento, necessariamente de um movimento revolucionário.